através da rádio Bonfim FM, também do programa Alô, Alô, Morro Redondo. A gente vai conversar mais uma vez com o doutor Juber Elvanger, ele que é clínico geral, responsável técnico pelo Hospital Dr. Ernesto Maurício Aradet. A importância desta conversa, já que na próxima quinta-feira, dia 24 de abril, é o Dia Mundial de Combate à Meningite. Uma boa tarde, doutor, uma saudação aos ouvintes. Boa tarde, Jones, boa tarde a todos os ouvintes. Uma boa tarde, estamos aqui mais uma vez para ter uma conversa. Dessa vez vamos falar um pouquinho sobre a meningite. Agora, dia 24, nessa próxima quinta-feira, celebrado o Dia Mundial de Combate à Meningite. E o objetivo, então, como você é responsável pelo hospital, qual é o recado que você quer transmitir durante essa conversa nossa para a comunidade sobre esta data que é mundial de combate à meningite na próxima quinta-feira? Então, a meningite é uma doença grave que acomete nosso sistema nervoso, tanto o nosso sistema nervoso central quanto o periférico, atingindo as meninges, que fazem a proteção deles. E então é uma doença que tem várias causas. Normalmente ela pode ser causada por bactérias, que são as causas mais graves, que fazem com que a gente precise internar o paciente, fazer antibiótico na veia. Também tem as meningites virais, que são mais brandas, tratamento mais sintomático, mas o principal é a gente deixar claro que é uma doença que tem bastante prevalência e que ela tem vacina. A gente pode prevenir deixando o calendário vacinal adequado. É uma vacinação que a gente pode fazer já na infância das crianças, todo o calendário vacinal estando adequado, estando em dia, a criança vai estar protegida das principais formas de meningite. Além disso, recentemente a gente também tem um reforço da meningite para todos os adolescentes com a CWY, que é uma meningite, que é uma vacina um pouco mais moderna para meningite também. Essa doença, uma curiosidade, uma pergunta, isso tem idade para pegar as pessoas essa doença ou não? Ou já começa desde pequeno, já fazendo a vacina, que vai prevenir no futuro? Como é que você pode aconselhar as pessoas a se preocupar ou não com essa doença? Sim. Então, a meningite é uma doença um pouco mais prevalente nas crianças, mas ela pode acometer qualquer faixa de idade. Normalmente os adultos já foram vacinados, já têm anticorpos, já estão protegidos para essas doenças, mas a meningite pode acometer sim. Os principais sintomas dela, então, são a febre alta, uma febre bastante persistente, associada a sintomas como dor de cabeça forte, a uma rigidez de nuca, uma dificuldade de fazer a movimentação ali da região do pescoço. Mas o mais comum mesmo são das nossas crianças, que ainda estão desenvolvendo no sistema imune e ainda estão mais passíveis de contaminarem algum dos agentes. Tem alguma diferença de alguma outra doença aí, a questão da meningite, que pode as pessoas acabarem percebendo que pode ser um outro sintoma de outra doença e quando vê a pessoa pode estar com um sintoma de meningite? O sintoma de meningite ele é bem clássico, ele é bem característico. Dificilmente a gente... Para início de história, não é uma doença tão prevalente nos adultos, então a gente tem doenças muito mais prevalentes, sinusites bacterianas, pneumonias, infecções de ouvido, garganta e tantos outros resfriados comuns que a gente atende diariamente. A meningite ela já tem um quadro um pouquinho mais grave, é uma febre de 40, 41 graus, é uma dor de cabeça insuportável, uma dor de cabeça persistente, que a pessoa fica dias, e além disso ela tem um sintoma bem clássico que é a rigidez de nuca, a rigidez da região atrás do pescoço. A gente costuma falar que o paciente não consegue colocar o queixo no peito, por conta dessa rigidez, fica totalmente travado aqui na região da nuca. E a consequência? Alguém que pega meningite, o que pode acontecer? Pode ficar com alguma sequela no futuro? O que você vê, analisa dessa parte desta doença aí? Claro que tem vacinas, mas para quem não fez a vacina e acabou pegando essa meningite. Isso, exatamente. A meningite é uma doença bastante grave. Ela pode sim levar à morte se não for tratada, se não for diagnosticada corretamente, realizado o tratamento adequado. Além disso, ela pode deixar bastante sequelas. Ela atinge as meninges. As meninges elas fazem a proteção de todo o nosso sistema nervoso. Então, a gente tendo uma meningite, a gente perde essa proteção, a gente pode trazer outras infecções secundárias junto, e a gente pode ter bastante lesão no nosso cérebro, lesões cerebrais. Dependendo do local, pode trazer sequelas no futuro, para a visão, para a marcha, que é o caminhar. Dependendo do local que foi afetado, vai afetar a região responsável por aquele comando do nosso corpo. Além da vacina, tem que ter algum cuidado aí, né?
pode pegar ou não a meningite quem fez a vacina? Isso, assim, então, a gente tem duas principais causas de meningite que são as mais graves, que são a meningocócica e a pneumocócica. As duas são compreendidas dentro das vacinas que a gente faz na infância, mas mesmo assim a gente pode ter contato com essas bactérias. O que a vacina faz? Ela faz com que o nosso corpo desenvolva uma defesa para essas bactérias, então a gente vai sim ter contato com elas, só que o nosso corpo está preparado para conseguir vencer essa batalha, o nosso corpo elimina, mas a gente precisa ter cuidado sempre. Tendo sintomas gripais, sintomas gripais que persistem e não melhoram com o tratamento, devem ser investigados sim. E no futuro, alguém que pegou a meningite, o que é feito? O tratamento e acompanhamento? Isso fica para a vida toda? Tem que fazer um exame de rotina, acompanhar, ainda faz a vacina? O que é recomendável? Então, um paciente que ele precisa fazer o tratamento adequado. Como eu tinha falado, a gente tem as meningites virais que são mais brandas, que se assemelham muito ao resfriado comum, a gente usa medicação sintomática para febre, para dor. O que nos preocupa são as meningites bacterianas. Elas sim, a gente precisa fazer coleta de sangue, descobrir qual é a bactéria que está fazendo e escolher o antibiótico exato. Isso tudo internado no hospital, fazendo antibiótico na veia, para ver que já é uma coisa bem mais grave. Porém, depois de tratado, a gente não precisa fazer um acompanhamento, a gente não precisa fazer nenhum acompanhamento, exceto se ficou com alguma sequela, a gente precisa tratar e acompanhar as sequelas. As vacinações para adultos, se não fizeram as vacinas lá na época adequada, na infância, na adolescência, tem indicação de fazer a qualquer momento na vida. Por isso que é importante saber e ter o registro das nossas vacinas. Ou também quando tem surtos. A gente recentemente teve o surto da Covid, tem surtos de dengue. Então, se surgir um surto de meningite, é desenvolvido uma campanha de vacinação. Como teve o caso do surto do sarampo, né? Exatamente. E seguidamente tem, doenças que estão, como se diz, consta já no calendário nosso de vacinação, mas às vezes as pessoas na época acabaram não fazendo a vacina no seu filho, né? E o adolescente também. Tem que estar atento à caderneta de vacinação, né? Importante o pai e a mãe de levar até a unidade de saúde com o enfermeiro e pedir para dar uma verificada no calendário vacinal, se foi feito na época correta, né? Foi feita a vacina, se não ficou nada atrasado. E aí essa é a questão, né? Então hoje é um alerta mundial para, como tem a vacina, das pessoas primeiro procurar a vacina. Exato. Não deixar que a doença chegue no corpo da pessoa, né? Com certeza, com certeza. Criou-se também um mito de que as vacinas teriam algum risco, alguma coisa. Porém, isso não é nada comprovado. As vacinações elas ainda são a nossa melhor forma de evitar essas doenças graves e a gente tem elas de graça no SUS. A equipe de enfermagem está sempre preparada para olhar a caderneta de vacinação, ver o que está desatualizado, ver o que precisa ser feito e manter sempre com a proteção correta. Normalmente, depois da vacinação, as nossas crianças vão ter algum sintoma, pode fazer uma febrícula, uma febre baixa, ficar um pouco mais choroso, sentir dor no local da vacinação, mas é uma coisa incomparável aos efeitos que uma doença tão grave pode nos trazer. Dr. Gilber Elvanger, diretor, então, responsável, né, pela parte médica, né, do hospital, né? Então a gente agradece a atenção com os ouvintes e a importância também de uma preocupação de não só fazer o atendimento aqui, mas de também trazer algo mais para a comunidade nessas datas importantes aí, como foi aquele dia do Dia Mundial da Saúde, né? Agora o Dia Mundial de Combate à Meningite, né? A gente quer ser parceiro, né? E quando precisar, a gente tem o espaço à disposição de poder levar informação para todos os ouvintes da Rádio Bonfim. Tá, bem, agradeço o espaço também, agradeço pela conversa, agradeço por poder alertar e trazer esse chamado para a gente atentar e deixar as vacinações sempre em dia. Fica essa dica. Ouvimos o doutor do Hospital de Morro Redondo, que falou então do Dia Mundial da Meningite, né? O alerta mundial na próxima quinta-feira, com informações Jones Fororã.